Boa noite. Queria primeiro apresentar aqui a Casa Dirce. Nós somos um braço da UERJ, um oásis da UERJ, né, como a gente costuma dizer. É um espaço de fomento à cultura, à literatura, e não só para a comunidade uergiana, para toda a comunidade. A gente é aberto ao público em geral. Temos eventos de diversas fontes. A gente tem uma série sobre Shakespeare, a gente tem várias séries interessantíssimas aqui. Estão todos convidados. A Fernanda, né? Eu vi no Twitter. E a servidora aqui, que também é doula, e foi doula da Fernanda, quando viu o projeto de vocês, eu falei, Fernanda, tem que fazer aqui na casa. Tem que fazer aqui na casa, porque eu acho que tem tudo a ver. A gente é uma casa muito inclusiva, muito diversificada. Então, é isso, abrindo portais, como tem aqui no seu livro, quando você levou Maria Clara de Link. Estamos abrindo portais para vocês. É isso, muito obrigada pelo espaço, Carlinha, Suzana, muito obrigada, né, pela recepção aí. Eu acho muito interessante mesmo a gente abrir esse espaço, até porque não é tão comercial, né? É escrita de mães, falar sobre maternidade. Então, é até uma grande barreira que a gente está rompendo aí, porque a maternidade precisa ser falada. Então, vou me apresentar aqui, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda França. Eu sou servidora pública também e tenho uma filha vai fazer 2 anos agora, Maria Clara. E o meu livro, a gente fez a gente montou esse clube de leitura com base numa coleção da editora Brutal, que é a coleção Mãe Leva Outra, que fala sobre... publicou diversos livros sobre maternidade e os nossos, cada um aborda um tema diferente. O da Fabi é a maternidade em geral, né? Fala muito sobre puerpério, né? Amamentação, enfim, muitas coisas que a gente passa. E o da Cristina aborda muito as perdas gestacionais, né? E o meu fala sobre a minha dificuldade de engravidar. E depois, sobre a gravidez, o parto, o puerpério. O nome do meu livro é Palavras que Guardei para Minha Filha. É um livro que reúne textos que eu escrevi desde quando ela era só um desejo mesmo. E eu trouxe também o Se Não Fosse Esse Maldito Desejo de Liberdade, que é o meu romance que também toca um pouco esse tema. E agora eu vou passar para a Cristina, para ela falar sobre os livros dela, sobre a escrita dela. Oi, pessoal. Meu nome é Cristina Parga. Eu infelizmente, não sou servidora pública. Sou freelancer. Trabalho com texto, sou tradutora e escritora. Tenho alguns livros anteriores a este, que é o Clear Blue Blues. Tenho livros de contos, o Furtacores, e um romance, Qualquer Areia Terra Firme, que eu publiquei pela 7 Letras. E aquele romance eu publiquei em 2015 e passei basicamente quase 10 anos sem publicar nada, porque eu estava vivendo esse processo de tentativas, né, de ter minha filha e perdas. Eu passei por 3 perdas gestacionais seguidas. A primeira levou a um divórcio, desemprego e síndrome do pânico. E as outras 2 já estava com o meu atual marido. Mas, ao longo desse tempo, eu fui escrevendo, né, porque eu sempre escrevi, continuei escrevendo. E quando a Urutau lançou porque, na verdade, a Urutau ela lançou uma... Gente, qual é o nome dele? Uma chamada com um tema de maternidade. E eu pensei, vou editar esse conjunto de textos que eu tenho, que são sobre a não maternidade, né? Vamos ver. Vamos ver o que acham. E todas nós acho que foram 35 livros escolhidos, entre 600 originais, foi uma coisa assim. E fiquei muito feliz, claro.
E ele é basicamente isso, é um blues sobre vários Clear Blue, imagino que todas aqui saibam o que é. Não. Então, Clear Blue é o teste de gravidez mais famoso. É o que toda mulher que está tentando engravidar faz, é o mais conhecido. É o teste de urina mesmo, de farmácia. Isso. Então, assim, hoje em dia, né, toda mulher que é tentante, que está querendo ser mãe, o sonho dela é postar, fazer aquele post no Instagram com Clear Blue, com as 2 listrinhas, né, meu positivo. Não. Então, eu fiz um blues para vários Clear Blues positivos que eu joguei no lixo a cada perda. E é isso. E depois a gente fala um pouco mais. Vou passar para a Fabiana. Tudo bem, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Eu sempre acho que os pequenos grupos são aqueles onde a revolução começa. Então, a gente está aqui numa pequena revolução. Eu venho de São Paulo, eu tenho uma trajetória em jornalismo antes de ser escritora. E eu digo que eu sou uma escritora publicada, porque antes de ser publicada eu já era escritora. Então, passei a ser publicada no ano de 2019. E antes de falar do meu livro, eu vou ler um poema. Rastros. Caminhando, se procura por vielas, ruas, avenidas, e encontra apenas rastros do que um dia foi. Esse texto é um de muitos que eu falo muito sobre essa procura do que eu era antes de ser mãe. E muitas pessoas se sentem incomodadas por isso, né? Nossa, mas a maternidade é tão boa, a maternidade é tão bonita, por que você fica com esse olhar de se procurar, de se buscar? Porque eu mudei, né? Ainda bem que as pessoas mudam. E acredito que muito do que a gente recebe na literatura fala desse processo de mudança. E acredito que a grande diferença de algumas décadas para cá é que essas mudanças eram contadas por homens. Até mesmo a maternidade era um olhar do homem falando sobre a mulher que estava grávida ou a mulher que paria. E mais recentemente a gente vê que a literatura também se ocupa da maternidade e de outros temas que atravessam a maternagem. Então, a perda gestacional, a amamentação ou a dificuldade para engravidar. E outras questões, né? Para mim, bate muito o espelho, e por isso esse livro se chama Aquela que Vejo pelo Espelho. Esse título é fruto de um poema que era bem autocentrado. Aquela que vejo pelo espelho sou eu. E aquela é esse distanciamento, né? Aquela pessoa ali que não sou eu, será que sou eu? E aí, quando eu mandei para a editora, nesse processo que elas comentaram um pouco, ainda o título era Aquela que Vejo pelo Espelho Sou Eu. Aí eu entrei em contato com a editora e falei, olha, esse livro eu não quero que ele seja sobre mim, ele é sobre mulheres. E talvez algumas coisas falem sobre experiências que são minhas, mas muito do que eu escrevo, eu entendo que eu escrevo sobre a minha mãe, sobre a minha irmã, sobre a minha amiga, sobre várias amigas. Então, eu não queria que fosse um título autocentrado. E aí, mudamos o título. Quando eu fui fazer a parte da introdução, eu mesma escrevi uma coisa estranha, né? Porque aquela coisa de ter que publicar, eu não tinha quem fazia a orelha. Eu falei, daqui que eu faço, eu escrevo em terceira pessoa e eu mesma faço. Então, assim, não vale muito essa introdução, tá, gente? Mas fato é, eu queria dizer que por trás dessa maternidade tem muito do que eu acredito da luta pelo feminismo. Então, quem for ler a epígrafe, é uma epígrafe da Bell Hooks. E eu falo sobre isso na introdução do livro, que eu falo sobre essa mulher que tem voz. E essa mulher que tem voz vai falar sobre aquilo que ela vivencia. E não é esse feminismo de porque eu sou mulher, eu exijo respeito. Não, eu estou levantando a minha voz e, olha, me escutem. Eu acho que ainda tem muito da literatura a ser explorado, não só na coleção Mãe Leva a Outra, mas de diversas autoras até então pouco conhecidas. Então, fica o convite para quem quiser conhecer o meu livro, eu não sei qual vai ser a dinâmica aqui, se vocês quiserem fazer perguntas ou cada uma vai falando, mas eu acho que os livros são um pouquinho diferentes, né? Eu ainda não li o da Fernanda, talvez sejam mais relatos da maternidade. O da Cristina, quando eu li, eu fiquei muito emocionada, porque tinha esse registro da perda, quando todo mundo só fala da vitória, né? Então, escrever sobre a perda é muito corajoso.
E eu escrevo sobre coisas que me incomodam e, curiosamente, esse mesmo questionamento, né, do porquê falar do que é negativo. As pessoas dizem, mas você não tem nenhuma bandeira, você não tem um marido que te processou, você não está separada, você não perdeu um filho. Eu falo, mas a maternidade por si só é um tema. E tem vários atravessamentos. Eu poderia escrever outras coisas, mas agora é esse reflexo que eu estou olhando. E acho que a pessoa não precisa ter uma bandeira ou ter sofrido algo traumático. Se toda mãe pudesse escrever sobre si, a gente teria uma boa literatura. Assim, só para comentar, né, a maternidade é um evento tão transformador, né, que por si só não precisa você ter uma bandeira para... É muito importante a gente refletir, né, e dar espaço para as mulheres refletirem, se aceitarem as novas camadas de si que vão surgindo, né? Nasce uma criança, também nasce uma nova mulher. Aquela que você via no espelho, que você vai ver, não sei, né? Acho que eu me lembrei de uma fala sua lá em São Paulo, Fabi, que você disse que seu marido te perguntou, mas era tão ruim assim e tal. Porque, assim, a gente escreve muito... É óbvio que a gente não escreve só em momentos de sofrimento, mas a gente escreve... Uma grande parte do meu livro saiu de momentos de sofrimento mesmo. Então, eu me lembro até quando eu estava no pós-parto, que eu não conseguia falar o que eu estava sentindo, então eu comecei a escrever. E aquilo foi realmente libertador. E eu acho que a escrita tem esse papel também, né, de não só para os outros, né, não é só para publicar, é também para a gente se libertar de certas coisas que a gente acaba não falando, né? A gente fala pouco. Ainda é mal visto você falar dos problemas, né, do que você está sentindo, coisas negativas que você está sentindo. E aí, Carlinhos? Vocês estão falando de criação, e eu vou dar uma aula de educação perinatal. A gente fala que parir é um evento sexual, né? Não é um evento erótico. Ainda que você não tenha um parto normal, que você tenha uma cesárea, mas que você passe pelo parto, pelo trabalho de parto, que você engravide, enfim, é um evento sexual. E a energia de criação é uma energia sexual também, né? Então, está muito intrínseco. E quando você fala da mulher do espelho, quando você fala da mulher que engravidou tantas vezes e perdeu, ou que tentou engravidar, e é que pariu, e é que engravidou, pariu e está criando seu filho sem maiores questões, a gente está falando de pessoas que atravessaram enormes portais. A gente morre e renasce, né? Ninguém passa impune. Eu falo, ninguém passou impune pelo seu parto. Ninguém passa impune por um trabalho de parto, ainda que tenha sido o trabalho de parto dos sonhos, ou que eu tenha sido como eu, na segunda gestação, que era uma cesárea.com.br. A gente não passa impune. E muitas pessoas não conseguem falar e ficam entaladas, emocionadas, assim, que nem eu. E vocês estão colocando isso para fora, isso é importantíssimo. E esses espaços, por isso que eu falei que estava aberto o portal, esses espaços são importantes, como as rodas de gestantes que a gente promove. Aqui é uma roda de mulheres conversando sobre criação, sobre parto, sobre vida, sobre arte, sobre energia criativa, que é a mesma de quando a gente bota um bebezinho no mundo. E é importante, além de criar, a gente lê toda essa história. Eu botei o Suzano para ler uma parte, eu vim relendo ontem no caminho do metrô para cá chorando. Isso vai avivando coisas na vida da gente que a gente até esqueceu em algum momento ainda. Eu, trabalhando com vocês no puerpério, durante o trabalho de parto, na gestação, coisas passam desapercebidas. E quando a gente lê, a emoção que vocês colocaram para fora reaviva isso na gente, faz pensar, volta muita coisa à tona. É muito importante esse trabalho. E é uma coisa que a gente nunca cansa de falar, né?
Se tem uma coisa que rende, é esse assunto. Até a gente conversando sobre o que a gente falaria e tudo, eu falei, gente, qualquer coisa a gente fala sobre parto, porque todo mundo gosta de falar de parto. É isso aí. Eu queria comentar essa fala da Carla, que eu acho bem interessante, da energia criativa. Que muitas vezes a mulher tem essa energia criativa, mas precisa atravessar esse portal, seja ele qual for. E muitas pessoas que eu tenho encontrado, escritoras, né, sobretudo em movimentos, aqui eu estou como representante, né, da coleção Mãe Leva Outra, porque meu livro faz parte da coleção, mas assim como eu, talvez as outras escritoras participem de grupos, eu estou em 2 coletivos de São Paulo e sei que eles têm um movimento nacional. Eu percebo como a maternidade é uma força para muitas mulheres. Então, eu geralmente escuto dizendo, olha, eu já escrevia, mas eu só pensei em publicar quando eu estava gestante, ou quando meu filho nasceu, ou quando... Então, tem uma força geradora, que é justamente, isso é curioso, né? Quando você tem menos tempo. Eu penso assim, meu Deus, eu tinha tempo antes e não me preocupava com a literatura, porque a literatura, para mim, era uma coisa muito inalcançável. E só depois que a maternidade bateu, que eu falei, gente, eu tenho urgência em publicar. Porque daí não era mais escrever. Eu escrevi a vida inteira. Mas essa coisa de organizar um conjunto, tentar formar um original, fazer aquilo se construir como um livro, mandar para a editora, falar, olha, eu posso tocar alguém com aquilo que eu estou escrevendo. Então é curioso como a maternidade é essa energia, né, essa passagem, talvez, que faça muitas mulheres começarem a escrever, justamente da dor. Embora a maternidade não seja dor. A maternidade, para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu amo ser mãe. Eu amo os meus filhos. Mas eu não sou a favor dessa maternidade que joga os temas para debaixo do tapete. Então, eu acredito que muito do que a gente tem de avanço, seja ele social, seja ele individual, né, da força da mãe, não do coletivo, vem dessas conversas, dos entendimentos, do eu posso falar, eu vou me colocar, eu vou me conhecer, até mesmo o parto, pelo menos o meu, é fruto do conhecimento. Aí a Carla vai gostar dessa história. Eu estava gravidíssima e tinha uma médica, estava com ela até 35 semanas. Minha filha nasceu de 38 semanas e 5 dias. E ela me encaminhava sempre dizendo que eu estava doente. Tinha problema de ferro, tinha problema de açúcar, tinha problema de tudo. E ela sempre dizia, porque o parto cesárea, porque a analgesia. E eu dizia, não terei analgesia. E eu me fortaleci tanto, estudei tanto. E ela foi a minha professora de yoga, me ajudando nas posturas, porque eu dizia, eu sei que eu sei parir, o meu corpo sabe parir. E ela ficava muito assustada. Eu mudei de médica com 35 semanas. Eu tive a mesma médica por 20 anos. Até que eu encontrei um médico da linha de parto humanizado, não natural necessariamente. E aí ele leu os exames e disse, ué, mas onde estão os problemas? Eu falei, mas são os mesmos exames. Você não tem problema nenhum, você é uma forte candidata a ter um parto normal. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade que amedronta a mãe. E antes, amedronta a gestante. Então, a força criativa e a coragem de colocar no mundo o livro, que é, gostem ou não gostem, mas essa é a literatura que eu escrevo, também tem a ver com parto. Esse é um parto possível. Não interessa se você vai gostar, se eu não tenho fotógrafo, se eu fui maquiada, se não fui, se eu pari de cócora, se eu pari sentada. É o parto que eu consegui fazer. Então, eu acho que dá para fazer essa comparação da força para gerar um livro e da força para parir uma criança. Porque você faz muita força e ela é sua do jeito como ela é possível. Inclusive, toda a gestação, e foram 2, né, eu falava, sai do Instagram. Por que você saiu do Instagram? Porque eu só vejo exemplo negativo. E eu não quero exemplo negativo. Eu só buscava vídeo de mulheres que pariam, de pessoas que conseguiam ter o filho sozinha, de gente que tinha força, sabe? Quando tudo que você recebe na rua, do mesmo jeito como é difícil publicar, né? Nossa, como é difícil parir, né? E eu dizia, com base em que você está dizendo isso? Meu marido, uma época, dizia, Fabiana, para que você está virando a louca do parto. Eu vi uma grávida e falava, vem cá, posso te falar do meu parto? E aí eu parei, porque eu parecia a louca do parto. Eu falava, olha, você consegue parir? Não, mas o médico, você consegue parir.
Que habilidade você tem? Você é doula? Não. Você é médica? Não. Estou só dizendo pela minha experiência. É uma coisa perigosa, mas querendo dizer, tenha a força que você consegue. Não sei nem o que. Tudo acaba em pato. Tudo acaba em pato. Não sei. Quer falar alguma coisa? Eu posso falar. Claro, pede. Interessante, né? Outro dia eu ouvi uma coisa interessante de alguém falando assim, que cada um dá o que tem, né? A mãe dá o que tem, o que não tem, o que pode vir a ter. É muito interessante. Eu tenho 2 filhos, estava até falando para ela ali fora. Eu tenho um filho de 11 anos e um filho de 17. Assim, 2 meninos, claro. E a maternidade nunca foi assim uma loucura para mim. Eu nunca fui louca para ter filhos. Tanto que eu casei tarde, eu casei com 28 anos. Eu queria ter minha carreira, aquela coisa toda. Primeiro ter a minha vida, depois eu ia pensar nisso. Aí eu queria casar com 30, casei com 28. E a família do meu marido é muito fértil, então rapidinho eu engravidei. E foi muito bom, claro, óbvio. Eu amo meus filhos. Tive depressão pós-parto nas 2 gravidezes. Foi muito difícil. A primeira foi bem forte, a segunda foi bem forte. E, assim, a gente, né, quando a gente pensa em ter um filho, a gente pensa em engravidar, a gente pensa logo na coisa positiva. A gente nunca pensa na coisa negativa, né? A gente fala, meu filho vai ser lindo, não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que é natural, acho que tem que ser assim mesmo. Nós somos mulheres, a gente quer tudo do melhor. Mas depois que eu tive o diagnóstico do meu filho, do meu mais velho, eu vou falar o diagnóstico dele, eu comecei a ver a maternidade sem tanto romantismo. Porque a maternidade não é mole, gente. Eu vou falar para vocês. O meu filho mais novo tem TDAH no nível mais alto possível. Ele é muito agitado, muita energia, mas é uma criança maravilhosa, doce, inteligente. E o meu mais velho tem síndrome de Tourette e tem autismo, só que ele tem autismo nível 1. Ele é inteligentíssimo, estava falando para ela, ele já fala inglês fluente, ele está no 3º ano, quer fazer faculdade. Mas, assim, quando veio o diagnóstico, quando eu percebi que tinha uma coisa... Ele também sempre foi uma criança muito amável, muito maravilhosa. Nossa, gente, o filho dos sonhos. Esse aqui é o filho dos sonhos. É o meu filho mais velho. Uma criança amorosa, educada. As minhas amigas falavam assim, Giovana, seu filho é um lorde. Você que... Eu falei, não, ele já veio pronto. Não tem nada para ele. Eu vou saber criar um lorde? Não vou nada. Toda doida. Mas meu filho sempre foi maravilhoso. Gente, meu filho, juro, ele pega na sua... As mulheres ficam loucas com ele. Ele pega na sua mão, ele beija a sua mão. Ela viu a foto. Ele é lindo. Tem cabelão. Ele faz elogios. Ele é maravilhoso. Aí, só que eu vi que ele estava diferente, que ele estava mudando, que ele começou a ficar muito agitado, muito respondão. Meu filho era assim, batendo porta. Aí a gente foi, ele começou a se morder, começou a se cortar na escola, porque ele não se via ali, né? Aquilo para ele era muito ruim, não queria estar ali. Também por causa do autismo. Aí a gente foi até ter o diagnóstico e foi desesperador, porque o diagnóstico foi... Gente, eu estou me abrindo, posso? Estou falando. Até que veio o diagnóstico e o médico falou, olha, o teu filho tem que sair da escola porque ele vai se matar. Então, ele teve o diagnóstico de autismo, tendências suicidas, Tourette e depressão. Imagina, eu pirei, né, gente? Pirei, professora, fazendo especialização, não estava no mestrado ainda na época. Falei, gente, como é que vai ser? Aí, a partir dali, fez os testes. Aí, meu outro filho também, eu vi que era diferente, ele era muito agitado. Aí, deu para TDAH, mas ele é inteligentíssimo também. Ele tem 11 anos, gente. Eu juro por Deus. Eu sou professora de inglês. Aí, as pessoas falam assim, você fala inglês com ele. Gente, eu juro, eu não falo. Eu não ensino inglês para ele. Ele já é fluente em inglês. Com 11, ele aprendeu ele sozinho. Então, assim, eu não... Essas crianças, hoje em dia, elas têm essas dificuldades, mas elas são superdotadas, são muito inteligentes. E eu lido com crianças, lido com adolescentes, eu vejo isso. Então, assim, eu passei a pensar, eu falei, caramba, né? A gente não pensa num filho doente, a gente não pensa... Eu não vejo meu filho como doente, tá, gente? Eu vejo meu filho como uma criança que está passando por um obstáculo, por uma barreira, por um momento que isso vai passar. Especialmente porque o Tourette dele não é um Tourette clássico. Ele não é aquele Tourette de xingar, de gritar. Ele tem espasmos. Então, por exemplo, se ele está em casa, ele está bem. Se ele estiver fazendo as coisas que ele gosta, lendo, mexendo no computador, ele fica tranquilo. Se ele estiver em um ambiente que ele sente
Eu acho que o autismo, na verdade, que faz isso. O autista gosta mais de ficar na dele, né? Ele é muito seletivo nas amizades. Então, quando ele está em um ambiente que ele não se sente bem, ele começa a ter. Então, ele tem espasmo, ele joga a cabeça para trás e grita. Aí tem várias fases. Ele grita muito alto, muito baixo, às vezes ele treme. Então, assim, é triste de ver quando ele tem. Mas eu já acostumei. E quando ele vai nos lugares e fala, mãe, por exemplo, se ele estivesse nessa reunião aqui, eu falei, mãe, avisa as meninas. Aí eu falei, gente, ó, ele tem... Porque ele não quer que as pessoas fiquem olhando com ele com pena, mas quer que ele entenda o que ele tem. E ele não se importa de usar o cordão do girassol quando precisa. Ele foi na Bienal, semana passada foi com o cordãozinho dele. Ele não tem vergonha do que ele tem. Ele só sofre com os efeitos que isso acaba dando nele, né? Então, assim, e a mãe é um bicho tão estranho, gente. Eu acho que a mãe não, eu acho que a mulher, né? A meu marido do dia falou assim para mim, cara, vocês são um ser que sangram todo mês. Vocês são um bicho muito estranho. Eu falei, mas não é? Vocês ficam... E assim, ele já foi casado antes, então ele entende a TPM. Hoje ele entende comigo, porque ele separou sem saber que a mulher também era muito cheia de TPM, ela era muito nervosa, ansiosa. Ele não entendia aquilo. Então, acabou que se separaram, ele veio para mim e já eu pronto, graças a Deus. Então, assim, minha TPM é muito forte quando eu tenho. Mas, assim, a gente realmente é um bicho estranho. Porque, pensa, a gente sangra todo mês, a gente bota um ser, não sei não, vários seres para fora. Aí vem aqueles problemas todos, a gente encara, a gente mete, pega pela mão. Porque, olha só, é uma coisa muito nova isso tudo, né? Essa questão de você... Essas questões mentais que estão acontecendo. Quer dizer, sempre existiu, mas a gente não sabia disso. Agora que tem diagnóstico, né? Quando começou essa saga do meu filho, meu marido não acreditou. Ele falou assim, Giovana, isso aí é coisa de adolescente, você está exagerando. Eu falei, eu não estou exagerando. Gente, eu sabia que eu não estava exagerando. Eu falei, eu não estou exagerando. E Deus é tão bom. A mãe é um bicho sensacional. E estava naquela, não sei o que, aquela bobeira, aquela coisa. Não, é coisa dele, de conversa daqui, conversa de lá, e, sabe, saliva, e nada adiantava. Ele estava diferente, ele estava se mordendo, se cortando. Aí, um belo dia, eu estava com um cravo aqui no meu braço da barriga aqui. Eu falei, não, eu vou procurar vamos pelo plano mesmo, procurei uma médica. Aí eu cheguei lá, muito, muito engraçado. Eu cheguei, ela estava sentadinha, aí ela passou e riu para mim. Aí eu sorri de volta, né? Aí eu subi e tal, aí eu sentei na cadeira, você me deu aula. Foi? Porque 2014, eu não vou lembrar, né? Você foi minha professora. Aí ela foi falando, eu fui lembrando dela para as 3 irmãs. Falei, cara, teu pai foi meu professor. Cara, é uma loucura, porque o pai dela foi meu professor de biologia. Olha só que loucura. Meu professor de biologia, elas foram minhas alunas de inglês e tal. Aí conversa vai, conversa vem. Aí eu falei, me fala os seus problemas. Aí eu falei assim, eu também estou perdendo muito cabelo. Aí ela, você teve algum trauma, assim, passou por algum trauma? Eu falei, que tipo de trauma? Eu falei assim, algum acidente ou alguma tristeza, qualquer coisa na sua vida que te... Eu falei, caraca, você está com tempo? Tô. Eu falei, então tá. Aí eu contei o que estava acontecendo. Foi bem na época que ele estava começando com esse problema. Aí ele falou assim, olha, você pode tentar o canabidiol. Aí eu falei, mas espera aí, mas já está liberado? Não, tá. Tem uma amiga minha em São Paulo, ela é médica, passou para mim, aquela coisa. Cheguei em casa toda feliz, né? Aí o que o marido fez? Giovana, para com esse negócio. Jogou um balde de água fria. Aí eu falei assim, olha só, eu vou ligar para ela, eu vou marcar a consulta. Se você quiser vir comigo, você é bem-vindo. Se você não quiser, tchau, eu vou levar meu filho. Gente, eu não sei de onde eu tirei aquela força. Eu sei que eu cresci, porque ele não está... Gente, meu marido é maravilhoso, tá? Desculpa, está parecendo que ele é um monstro, mas ele não é. Mas ele sempre foi muito descrente das coisas. Então, eu não sei. Eu sei que eu subi, eu cresci de um jeito, e eu falei olhando no olho, eu falei, eu vou. Se você quiser, você vem. Eu vou comprar minha passagem, eu vou de avião. Eu não vou de ônibus, não, eu vou de avião. Aí ele baixou a bola e tal, e ele começou dali a observar. Realmente tinha uma coisa errada e tal. Cara, tu dá um livro. Acho que eu vou aproveitar e vou fazer um negócio desse aí também. Porque tem muita coisa antes. Aí, assim, aí acabou que eu comecei a pesquisar, nem precisou ir para São Paulo, porque eu encontrei uma médica em Copacabana, a doutora Renata Jovian. Gente, eu estou falando que mulher é um bicho que eu vou te contar, cara. Olha, você, quando uma mulher fala uma coisa, tu acredita e tu fala o que ela manda. Cheguei lá com o meu obedeça, porque a gente, no final... Porque homem é assim, né? Vocês já viram aquele filme Casamento Grego? Então, a menina queria, né, estudar e o pai não deixava. Aí a mulher assim, porque meu pai é a cabeça da casa. Querida, o seu pai é a cabeça, mas eu sou o pescoço. Então não adianta, porque vocês falam, eu vou fazer. Chega no final, o que você acha, amor? É assim que os homens fazem. Ih, vou ter que mudar de assunto.
Aí o que aconteceu? Aí eu não precisei ir para São Paulo, eu pesquisei aquela coisa toda e achei essa médica. Gente, porque eu falei que mulher é um bicho estranho, né? Eu abri a porta, eu entrei com meu filho. Boa noite. Eu entrei com meu filho estava. Eu sentei e meu filho estava fechando a porta. Ele estava fechando a porta antes de sentar. Ela falou assim: Ih, mãezinha, seu filho tem autismo, né? Eu, aham. E Tourette, né? Ele deu uns espasmos aí, Tourette, né? Aham. Gente, a mulher já sabia antes de ele fechar a porta. Aí eu... Cadê? Eu fiquei assim, né? Eu falei, Jesus, eu acho que eu achei a solução dos meus problemas. Aí, conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, eu já tenho atendido tudo. Ela falou, não, vamos para o canabidiol. Aí, realmente, passou o canabidiol para ele. Minto, gente, isso foi depois que eu já tinha começado o tratamento, tá? A gente tinha começado o tratamento no psiquiatra. Porque meu esposo ainda achava que era coisa de adolescência. Ele já estava no psiquiatra, só que meu filho estava uma outra pessoa. Escuro, só dormia. O médico dopou ele. Gente, quando chegou o canabidiol, que eu dei a gotinha, na primeira gotinha, deu assim, 5 segundos, ele parou de... Que na época ele estava tendo muito espasmo, direto, o dia inteiro. Acabou. Eu fiquei assim, ele ficou feliz, alegre. Aí o canabidiol durou 1 ano. 1 ano que ele ficou super bem, e depois voltou de novo. Aí eu não sei se a gente não ajustou a dose que deveria. Aí ele começou a tomar remédios novos da alopatia. E terapia, várias terapias, terapia holística, terapia comum, né? Circular e tudo. E agora, ele voltou para o canabidiol, que é o que acalma ele, mas também está tomando remédio da alopatia. Está fazendo... E, assim, graças a Deus, hoje, meu filho não está 100% o que ele deveria ser, mas eu não vou nem dizer que ele não deveria ser, o que ele deveria ser. Cada um é o que é, e eu não culpo ele por isso, e não julgo ele, não vejo diferente, não deixo de amar mais por causa disso, ou menos. Então, é uma condição igual eu tenho TPM, eu não tenho TPM, eu vejo dessa maneira. Eu tenho TPM, eu sou estressada, e ele tem o Tourette dele, o autismo dele, que eu respeito. Às vezes é difícil, porque é difícil você entender o mundo do autista. Coisas para você que são óbvias não são para ele. Por exemplo... Eu quero passar, ele está na porta. Ele não entende que ele tem que sair para passar. Eu falo, filho, deixa a mamãe passar. Ele fica ali, se eu não empurrar, ele não sai. É assim, adora cozinhar. Aí ele está cozinhando, ele cozinha com uma mão só. Aí a panela está andando, eu falei, filho, pega no cabo. Agora, pede para ele fazer para você uma programação. Pede para ele para hackear o e-mail dela, que ele hackeia para você, meu filho. Vai lá e acha tudo. Tudo que você quiser, ele entende tudo. Ele fala, mãe, porque ele quer ser especialista em segurança na internet, então você tem que saber hackear para poder segurar, né? Eu falo, pelo amor de Deus, tu para, que você não quer ser presa, não, meu filho. Então assim, o autista, e tanto quanto o TDAH, na área que eles gostam, eles são excelentes, mas no resto é muito difícil. Então, assim, eu já tentei também aquela... Como é que fala para a gente ter coordenação motora fina, de colocar já grandão, colocar o macarrão no escorredor assim, virado, seco, né, duro, assim, para ele encaixar. Ele agora está conseguindo mexer com a pinça. E, assim, sarcasmo, demorou para ele entender. Não entende sarcasmo. Então, assim, às vezes eu brincava com ele, ficava ofendido. O meu pequenininho também, com o TDAH, também tem dificuldade, às vezes, de entender sarcasmo. Então, assim, gente, ser mãe é uma luta porque primeiro você quer engravidar, às vezes demora. Aí você passa mal no parto. Na gravidez, eu tive muitas dores. Meu primeiro gravidez foi maravilhosa, que foi dele, eu só tive muita azia. Mas no meu segundo eu senti muita dor. No parto eu sangrei muito. Eu não sei como é que eu sobrevivi, porque quando eu entrei no quarto eu estava amarelo, já não tinha nenhuma mais branca, eu estava amarela, tão sangue que eu perdi. Aí o pós-parto, né, aquela questão da depressão, aí as lutas diárias, né, você se priva um pouco do trabalho, você nunca mais vê filme, você só vê Galinha Pintadinha, você só vê, né, não aguento mais ver aquilo, um tempão, né, porque você não consegue ter o seu tempo. Então demora, aí vem esses desafios, mas eu vou falar para vocês, gente, não tem coisa mais gostosa. O meu filho menorzinho, né, de 11 anos, ele estuda na escola que eu vou parar de falar, gente, quando eu começo não paro. O meu mais novo, ele estuda lá nessa escola que eu dou aula na Nova Iguaçu. E aí, toda segunda e quarta, quando eu chego lá, ele está no recreio. Gente, é uma das coisas mais lindas da minha vida. Eu chego no recreio, ele pode estar onde ele estiver. Ele vem correndo e me abraça. Ele me dá um abraço, quase me derrubar. Gente, eu vi ele de manhã, eu dei café de manhã para ele, mas não interessa. Ele vem de onde ele estiver. Eu achei tão bonito na segunda-feira, ele estava pulando, que agora não tem mais celular, né, eles brincam. Ele largou a corda e veio correndo, quase me derrubou. Mas ele me deu um abraço, e toda vez é isso. A segunda e quarta eu chego na hora do recreio e me dá aquele abraço gostoso. Então, assim, ser mãe, ser mulher, eu vou falar para vocês,
Eu acho que eu estou com caminho direto para o céu, porque eu já passei muita coisa. E eu imagino que vocês também já passaram. Então, só queria compartilhar com vocês. Eu acho que também está um livro, não duvido não. Alguém mais quer comentar? Su quer falar alguma coisa sobre maternidade? Já que a gente abriu a roda aqui. Bom, eu sou mãe da Alice, né, de 2 anos. Estou pensando nela. Acabei de mandar uma mensagem para o pai. Se pegou na escola. É uma pergunta babaca. Não que eu não confio no meu marido, mas só para dar aquela checadinha. Vai que deixou com a diretora, né, da escola passar essa noite. E a minha primeira viagem, né, sem ele, sem ela. E e assim, acho bem legal escutar a história de vocês, porque eu tive uma sorte de acompanhar 2 gestações da Fabi, uma amiga, há mais de 20 anos, né? E eu sou comunicadora, sou professora de yoga. E quando eu decidi pensar se eu queria ser mãe, meu marido já tinha essa certeza, mas eu não. Eu fui fazer um curso, eu sou muito boa em curso. E aí eu me especializei de yoga para gestantes. Então, acompanhei a gestação da Fabi e de uma outra amiga, né, da Carol, também comunicadora. E tive o privilégio de acompanhar as gestações, minha formação também tem doulagem, eu sou doula, mas eu falo assim como católica não praticante, doula não praticante. E foi um privilégio, né, abrir esse portal da maternidade, de pensar se eu queria ser mãe, dessa geração que eu sou, que eu falo, nossa, será que eu quero ser mãe, né? E aí, quando eu decidi, com 37 anos, eu encontrei um diagnóstico também, né, com a dificuldade do gestar. E aí foi uma caminhada bem intensa de procurar informação, né, informação científica do meu diagnóstico, como que eu ia gestar. E aí meu companheiro, a gente seguiu pelos 2 caminhos, né, o de gestar, acreditar na ciência. Então, me abri para a fertilização in vitro e fiz essa caminhada, acho que com muita ajuda, com muitas mãos de várias mulheres, não só da minha família, mas de amigas e de amigas que me ajudaram nessa caminhada para gerar minha filha, junto com o processo, junto com o positivo. Você falou do Clear Blue, quando a gente faz tratamento, a gente faz muito exame, né, de dosagem hormonal. Então, eu era uma pessoa que não tomava remédio para cólica, né? Eu era sentia toda a dor, o processo, a dor, enfim, meditava, doideira. E aí eu ia direto para o exame, mas quando eu falei do Clear, no sentido de, ai meu Deus, a memória está falhando. É muito louco isso, depois dali se vai, né? Mas ela já completou 2 anos, eu não tenho mais essa desculpa, não sei. Mas tudo para falar assim que eu tive muito respaldo. É engraçado como uma revolução com a Alice veio não só o processo de gestar dela, mas veio também o Clear, o positivo dela, junto com o positivo da adoção. A gente recebeu o certificado de que a gente podia adotar, que a gente fez curso, Cleiton e eu, de que a gente fez a formação em que a gente estava prontos para, enfim, fazer o cadastro. E aí veio o positivo junto com esse certificado, né? E a Alice revolucionou em todos os sentidos de pensar também o meu formato profissional. Então, eu tinha uma carreira dentro de uma empresa de educação de 18 anos e meio. E aí, junto com a revolução de ser mãe, eu fui convidada a me reconfigurar como uma empreendedora, né? Então, acho que ali estava mostrando várias pessoas nessa caminhada, assim. E acho que é isso. Valeu. Quer comentar alguma coisa? Eu não esqueci, minha filha tem 40 anos. Já esqueci de tudo, já superei. Agora é só sair com ela para tomar um choquinho junto. É muito bom, Eu só queria pegar uma coisa que você falou. Qual é o seu nome? Giovana.
Você estava comentando que a mulher é um bicho estranho, que a mulher sangra, não sei o quê. Pois é, mas essa é a questão. A história nunca foi escrita por nós. Por isso que nós somos. Nós sempre sangramos, caramba. A origem do mundo tá na gente, né? Pô, será que somos nós as estranhas? Entendeu? A gente tem que começar realmente a falar, sabe, do sangue, do parto, de todos esses processos que não sei o quê, que, né, os homens, a sociedade, né, porque a sociedade é masculina, né? O homem é que manda. Coloca como antes era um tabu, agora não é um tabu, mas é uma coisa incômoda, não sei o quê. A gente tem que falar porque é normal, é a nossa natureza. E nós não somos um bicho estranho. Nós somos mais de metade da Terra, né? Então. Mas o estranho que eu digo não é uma coisa ruim, não. Não, eu sei, não, mas. É uma coisa assim, é uma força, é um troço impressionante, gente. A gente tem um sexto sentido, assim, tão aguçado. O meu sexto sentido aguçou tanto depois que eu tive com meu filho. Teve um dia que eu fiz uma coisa muito louca. Eu estava com meu esposo na cozinha conversando, o Enzo, meu filho, estava dormindo, e ele começou a chorar. Eu falei assim: tá com sede, dá uma água para ele. Dele. Aí ele foi, deu água, voltou e dormiu. Você sabia? Então, assim, realmente. Mas será que a mãe é que é estranha ou o pai é que é estranho que não sente? Será que nós é que temos o sexto sentido ou eles é que não têm? Não, é isso, é porque eles escreveram a história, tudo é a partir do olhar deles. Foram eles que... Virginia Woolf já falava, né? Pô, tudo a maioria dos livros que a gente lê na biblioteca é tudo feito por homem. Não é cenário desse negócio aqui, entendeu? Então, é isso. A gente vem do que a sociedade impôs a gente. A gente vem daquela imposição da religião, de que a mulher foi culpada, foi a Eva que fez, não sempre a gente fez um negócio errado. E a gente aceitou isso. Então, a gente não aceitou. Nossa, tem que estar eu não aceito mais. Eu sou muito abusada. Eu estava na rua e um homem veio me uma melhor paquerada, tão abusada. Eu parei e falei: você não tem vergonha, não? Gente, eu parei. Você não tem vergonha, não? Ele, um homem desse tamanho, paquerando uma mulher na rua, presta atenção, e virei e fui embora. Eu falei: gente, o que eu fiz? Quem que foi que eu fiz? Todo mundo começasse a fazer isso. Exato, mas Aí meu cara. Mas que ia dar uma cortada. Tem coisa que me irrita, gente. Como eu disse, foi uma coisa tão maravilhosa, que coisa cafona. Gente, cafona, isso já passou, não jamais, tá? Sabe? Então, às vezes, eu não tenho paciência com certas coisas. Gente, depois disso aconteceu com meu filho, meu marido mudou de um jeito, assim, eu estava falando para ela, vai ter casa, porque ele é aposentado. Então, ele que leva para a escola, ele que dá remédio, que leva para médico, e eu estou fora, batalhando. E não desmereço isso por isso, porque o que ele faz também é pesado, entendeu? Isso é raro. É raro. Então, ele, assim, é um pai, gente, quando meu filho realmente diagnosticado, ele sentava na cama e chorava. Eu falei: isso não pode, eu falei: meu filho, não pode. E ele, assim, uma pessoa completamente diferente do que ele era. Aí eu falei assim: como assim uma final de semana inteira, são nós dois? Sim, meus filhos eu não vou. Aí eu falo: amor, mas é um final de semana. Não vamos fazer em casa, eles não vão curtir, vamos levar junto, então vamos levar junto. Até no mercado quer levar, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa que também despertou nele uma mulher. Que eu achava que eu não, como é que vai fazer isso? Não sei, mas pouco, não sei de repente, assim. Porque meu filho não é mole, não, tu quer saber que não é mole, não. Entendeu? Então, isso foi. Aí você vê, né, como é que a vida é engraçada. Como a sua filha abriu as coisas para você de uma outra maneira, de um outro olhar. E como os meus filhos abriram o meu marido para um outro olhar. Ele viu que ele consegue, ele sabe fazer. Na época da pandemia, eu ficava dando aula online, ele cozinhava, ele limpava, ele não pode não. E faz um feijãozinho. E não pode reclamar. Queria agradecer aqui a participação de vocês. Acho muito interessante essa troca e perceber que muitos dos diálogos são comuns, né? Aquilo que você vive talvez seja aquilo que você tenha vivido, você também mesmo há 40 anos. Então, pensando nisso, eu acho que eu vou pedir para cada um ler um trechinho da sua obra. Eu vou ler um texto que eu acho que tem muito a ver com esse nosso momento, viu, Carla? Acho que tem a ver com o seu trabalho também. E muito desse livro, embora seja a minha visão no espelho, já é uma visão de um passado recente, porque a maternidade nos traz
outros obstáculos, outras dificuldades, outras alegrias. E eu acho que esse livro retrata muito o período do nascimento e o pós-parto. E aí eu escrevi um poema assim: de cócoras, sentada, de pé, deitada, dançando, ditando ritmo, sendo sua guia, sua amiga, sua guardiã. E não se esqueça, lá também estão sua doula, sua obstetra, sua pediatra, sua mãe, sua avó, sua bisavó, todas elas suas irmãs. O título desse poema é Irmãs, e reflete muito do que eu vivi no nascimento da minha primeira filha, em 2018. Foi uma coisa muito linda, muito diferente do que eu vivi com meu filho na pandemia, que também foi bonito, mas num outro contexto, porque no sábado eu comecei a sentir as contrações e avisei a minha doula. E ela falou: olha, se prepara, porque eu acho que amanhã a Nina deve estar aí. E aí eu dormi calmamente de sábado para domingo. Domingo começaram as contrações mais ritmadas, e aí a doula foi até a minha casa. Junto da doula veio a enfermeira, e aí ficamos lá até que apareceu uma outra que foi uma acupunturista. E eu vivi uma experiência muito mágica. Quando vocês forem editar, pode cortar esse papo, senão vai virar realismo mágico, fantástico. Depois a gente corta. Eu vivi uma experiência muito fora do comum. Eu fiz uma aplicação de acupuntura, eu estava deitada na cama, e eu sabia que lá estava a minha doula, lá estava a enfermeira, e lá estava a acupunturista, mas eu me vi rodeada das mulheres da minha família. Nossa, eu nunca contei isso. E aí ali estava a minha mãe, que estava na sala, mas parecia que estava ao redor da cama, minha irmã, a minha tia que faleceu, minha madrinha, minha avó, minha outra avó. Tinha uma reunião de mulheres ali que eu não abri o olho para ver, mas eu sentia que elas estavam comigo. E eu fiquei tão emocionada que eu saí dessa sessão de acupuntura, isso na cama, onde muito provavelmente a minha filha foi concebida. E aí eu fui para um outro lugar que a doula falou assim: organiza um espacinho para você ficar e a gente fazer um escaldapés. E nesse escaldapés eu chorava, chorava. E a doula dizia assim: se despede porque ela está vindo. Então esse poema, eu acho que tem muito desse... Você acha que você está sozinha, mas você não está. Porque quando você está parindo, está nascendo uma pessoa nova, mas com ela vem a sua avó, sua bisavó, sua tia. Então, ter essa percepção de que a maternidade é, ao mesmo tempo, solitária, e muito solitária às vezes, mas ela também é um coletivo, ela é uma corrente, não só do passado, né, dessa ancestralidade, mas de uma juventude, de algo novo que você renova pelo nascimento. Ai, é muito lindo. Nossa, super bonito o que você falou. Eu lembro que, vou contar um pouquinho, né, do meu parto. Quando eu desci para a sala de parto, eu pensei, né, a pedir ajuda para as minhas avós, que já morreram. E minha avó, que pariu 12 crianças, eu pensei: vovó Glaucia, por favor, não sei o quê. E aí, quando eu desci, entrou uma enfermeira e falou assim: nem lembro se era bom dia ou se era boa noite, porque eu já estava uma semana no hospital. Boa noite, não sei o quê. Meu nome é Glaucia. Aí eu, tá, minha avó está aqui. Eu lembro que eu contei para minha mãe ficou toda arrepiada, porque não é um nome muito comum, né? Mas, enfim, vou ler também um trecho que eu acho que, enfim, resume um pouco do meu livro. Minha filha não é um arco-íris, como gostam de dizer nas mídias sociais. Ela é o que quiser ser. Estou aberta para conhecê-la. Ela não me completa, nem dá sentido à minha vida, nem veio curar nada, tapar buraco nenhum. Todos os meus filhos estão sentados à minha mesa. Sempre haverá lugar para todos eles: Miguel, Antônio, Cecília e Catarina. Os que morreram não viraram anjos nem estrelinhas. São como uma nota musical vibrando no espaço. Ad eternum. São. Agora eu fico na dúvida sobre o que ler, né? Mas acho que... Mas eu abri aqui nesse texto agora e pensei muito como a maternidade nos surpreende também, né?
muitas coisas que eu achei que aconteceriam não aconteceram. Outras coisas que eu tinha certeza que seriam de uma certa forma não foram. Por exemplo, eu me lembro de pensar que eu teria muita dificuldade para amamentar, por exemplo. E foi das coisas mais fáceis que eu fiz. O que é assim, que não é comum também, né? E assim, eu jamais pensei que eu fosse, por exemplo, amamentar. E eu gostei desde o início, assim, foi uma coisa muito surpreendente. E por outro lado, eu não esperava, desde o início, assim, desde quando eu considerei a hipótese de ser mãe, eu não pensava que eu ia passar por tudo o que eu passei, né? Eu jamais cogitei, né, ter minha filha por meio de uma fertilização in vitro. Eu não imaginei nada daquilo. Então, eu resolvi ler esse texto aqui, que se chama Castelo de Cartas. Ser mãe é ver todas as suas certezas desmoronarem como um castelo de cartas e perceber que não adianta refazer o castelo com novas certezas. Elas não existem na maternidade. Achei que trabalharia até parir. Errei. Achei que faria fisioterapia pélvica, estudaria loucamente para ter meu parto do jeito que eu queria, que saberia tudo sobre como educar uma criança quando minha filha chegasse. Errei. Achei que contrataria arquiteta para montar o quarto, achei que compraria um monte de móveis, achei que faria as coisas bem planejadas, como quase todas as mães que eu conheço. Errei. Achei que minha filha seria prematura, que eu passaria algum tipo de sufoco com ela chegando inesperadamente. Errei. Achei que os brownies da maternidade iam ficar lindos com os adesivos que eu encomendei para decorar. Errei. Achei que ia ser uma grávida que ganharia pouco peso. Errei. Achei que não teria estrias. Errei. Achei que minha filha seria de junho. Errei. Achei que conseguiria ver o tal curso que faz o bebê dormir antes de ela chegar. Errei. Achei que ia fazer o famoso curso da hipnose para o parto. Errei. Achei que entraria em trabalho de parto espontâneo. Errei. Achei que não pediria analgesia. Errei. Achei que jamais pediria uma cesariana. Errei também. Achei que não teria baby blues. Errei. Achei que saberia delegar tarefas. Errei. Achei que saberia descansar nos períodos de descanso da bebê. Errei. Achei que não ficaria conferindo a respiração dela de tempos em tempos. Errei. Achei que conseguiria fazer 1000 outras coisas durante o período da licença. Errei. Achei que eu seria a mesma pessoa depois de ser mãe. Errei. Minha filha veio para me mostrar que previsões na maternidade só servem para causar frustração. E que, mesmo que eu tenha traçado muitos planos, eles não serão seguidos. Ser mãe é perceber a todo momento a necessidade de traçar uma nova rota, ou mesmo de se deixar ficar parada no meio do caminho esperando que um novo roteiro surja. Ser mãe é simplesmente ser o possível dentro da mudança de todas as variantes que te rodeiam. Esse texto, eu me lembro assim de ter escrito e eu tinha a ideia do que eu escreveria, mas aí quando eu fui fazendo a lista de coisas que eu tinha errado, eu falei, meu Deus do céu, nada foi do jeito que deveria. Deveria nada. As coisas aconteceram como elas deveriam ter acontecido. Não como eu esperava. Não, mas assim, como eu romantizava. E tudo teve sua beleza, mesmo as coisas, né, as coisas que me frustraram de alguma forma. Tudo hoje, para mim, tem um gosto muito especial, assim. Eu lembro que no dia seguinte ao meu parto, eu fiquei chorando. Bernadette, que é minha obstetra, foi lá falar comigo. Não, porque deu tudo certo, a filha está bem, não sei o quê. Porque quem pediu cesariana fui eu, né? E insisti loucamente. Mas aí, hoje eu penso nisso e eu tenho uma saudade do meu parto, eu tenho saudade de todas aquelas mulheres maravilhosas perto de mim, eu tenho saudade tenho saudade do seu abraço, tenho saudade do que a gente conversou e do que a gente não conversou, das músicas que estavam tocando. Quer dizer, tudo teve seu jeitinho especial de ser. Então, assim, as coisas, nem tudo
foi como eu imaginei, mas tudo foi muito especial. E é isso, a maternidade é meio que isso, né? Totalmente. Alguém quer falar? Fabiana, né? A Fabiana estava falando sobre que o livro é como um parto, que você joga para o mundo o parto possível e as pessoas vão ler. A maternidade é isso, você vai dar o seu possível e as pessoas estão aí, ó. E vão para o mundo e vão seguir. E Fernando Pessoa tem uma poesia, eu não lembro dela toda agora, mas eu lembro que o final dela é sentir, sinta quem lê. E é por aí, né? Eu tenho 2, já tenho uma neta e dei o meu melhor. Vamos seguir. Não sei se está bom, não, mas vamos seguir. É o que eu pude fazer, é o que a gente pode fazer. E a gente faz sempre o nosso melhor. Sempre acompanhado da nossa ancestralidade. Ela falando de que viu todo mundo com a pessoa aqui que é consteladora familiar. Para com isso. Mas é isso. Eu acho que tanto a criação de vocês, como qualquer outra criação, e a criação de filhos, e a criação de tudo na vida, a gente cria. E sente quem passa por ela, quem atravessa ela, a gente que é atravessada por ela, vocês que são atravessados por ela o tempo inteiro. Né? É isso. Vocês querem mais alguma pergunta? Olha, gente, agora são 6h20. Vocês querem mais 10 minutinhos de bate-papo e a gente encerra? Para coisinhas gostosas lá fora? Pode ser? Eu queria falar um pouquinho da coleção, pode? E aí vocês fazem convite para o clube de leitura? Você está com o QR Code aí? Acho que está lá em cima. Para quem tiver interesse, eu convido vocês a conhecerem os livros da coleção Mãe Leva Outra. O meu livro, Aquela que Vejo pelo Espelho, foi o livro de fevereiro do Clube de Leitura. Então, vou contar um pouquinho sobre isso. Aqui a gente tem um QR Code para quem quiser participar do clube. Então, eu sugeriria que vocês escaneassem depois esse QR Code para se inscrever. E é muito interessante, porque o que a gente está trazendo aqui, gente, é uma pincelada da riqueza dessa coleção. A gente tem aqui 3 representantes desses livros que a Cristina contou, que foram aprovados no final do ano de 2023. Foram publicadas 13 obras da coleção Mãe Leva Outra. E nós formamos um grupo desses 13 livros de 10 autoras do clube de leitura Mãe Leva Outra. E todo mês a gente tem uma obra sendo tratada. Agora é um livro chamado Soroca, que eu não trouxe. Ele pesa, ele é grandinho, mas é um romance muito interessante. Então, para quem tem interesse em falar de maternidade, a coleção Mãe Leva Outra é muito grandiosa, porque ultrapassa os gêneros. Lá tem poesia, lá tem relato, lá tem carta, lá tem romance, tem ensaio. Então, cada uma compartilha a sua maternidade possível. Então, eu faço convite para quem quiser conhecer a coleção Mãe Leva Outra. E agora vai surgir uma nova edição da coleção Mãe Leva Mais Uma. E aqui nós somos autoras desses livros e também do livro que vai sair da antologia do Coleção Mãe Leva Outra. Nós formamos um grupo de 6 autoras que vão publicar uma antologia. Então, eu sugeriria que vocês seguissem o perfil da página Mãe Leva Outra e conhecessem a iniciativa tanto da coleção quanto do clube de leitura. Não, é isso. Acho que você já... Não. Acho que... Não, acho interessante vocês realmente, como a Fabiana falou, darem uma olhada no site da coleção, pesquisarem. Da nossa o quê? Então, a gente tem, todo mês, 2 encontros. Um é uma live pelo Instagram, que é aberta para qualquer um, que é normalmente é no perfil da autora. Então, a gente já teve a live da Ângela e, no final do mês, a gente vai ter o debate mesmo, que é dia 30, que é no Google Meet, é uma reunião fechada, precisa ter o link. No mês que vem, a live vai ser... Agora, eu não sei de quem, não lembro. Eu não estou com o calendário. Da Ana Lu. Mas, enfim, você entrando você tem no site da coleção, tem o calendário. E a live é no Instagram da autora, então é só entrar naquele horário. É sempre uma segunda-feira às 7 horas. A live é na primeira segunda-feira do mês. E o debate é na última segunda-feira do mês.
sempre às 7. Então, é tranquilo. Só isso. Eu coloquei o e-mail aqui, mas quando eu fiz o cadastro, eu pedi o outro e-mail. Eu vou trocar o foto, escrevo atrás, o que eu faço? Pode escrever atrás. Esse aí é o cadastro para Casa Gypsy. Ah, tá. O delas. Mas eu vou trocar mesmo assim, então. Troca. Vocês têm perguntas, dúvidas, coisas que vocês queiram falar? Para vocês, depois da maternidade, como ficou o tempo, o valor do tempo? Vou responder depois passo para vocês. Assim, acho que todo mundo concorda aqui que o tempo fica escasso, vira completamente um item um item raríssimo, né? Mas de alguma forma eu sinto que eu consigo fazer mais coisas, assim. Eu não sei se é a força mesmo que a maternidade nos dá, né? Mas eu acho que hoje, assim, esse ano eu já fiz tanta coisa pela primeira vez que eu fico pensando, gente, mas o que eu fazia com o meu tempo antes? Eu acho que é isso. Eu acho que é realmente a força que a gente adquire com a maternidade, que a gente acaba tendo mais coragem de fazer as coisas, tendo mais motivação para fazer as coisas que a gente quer mesmo. E assim, é muito engraçado, né? Que às vezes a gente vive tanto pro filho, a gente não percebe. Hoje eu vou falar para vocês. Meu sonho é morar na roça, morar na natureza, me cercar e acabou. Mas eu estou fazendo mestrado de novo, voltei agora à academia, estou me esforçando para ter um trabalho melhor por causa dos meus filhos. Porque para mim, gente, o salário do meu marido dava, sabe? Eu viveria simples. Mas eu sei que não está ainda, porque eu tenho dois que dependem. Então a gente é uma força, tempo, vira multi, tudo por causa dos filhos. E é uma coisa tão. Não percebe? Eu percebi isso esse ano. Eu falei, cara, eu estou fazendo tudo, não é por mim. Eu falei, meus filhos, e eu não sabia que eu estou fazendo tudo. E muita coisa também. Pode, claro. Pode, deve. Eu gosto muito dessa coisa de a mãe faz, mas eu me preocupo muito com esse ser multitarefa. Esse trabalho invisível é um perigo. E a sociedade, muitas vezes, diz para essa mulher que ela tem que ocupar muitos lugares, muitos espaços, muitas funções, que ela é uma guerreira. Mãe, você consegue. Ou pior, mãezinha. Eu odeio uma mãezinha. Não me chama de mãezinha. Porque, no fundo, coloca a mulher numa situação de uma trabalhadora que não recebe por aquilo. E a sua carga horária não é só de uma carga única, né? Eu tenho um trabalho, não, eu cuido da casa, eu cuido do filho, eu tenho um trabalho externo. E aí essa mulher, ela vai se atarefando, ela vai se colocando numa posição tão complicada de sair, porque existem várias pesquisas que falam sobre isso, né? Que mulher é essa que não tem um hobby? O homem é o colecionismo, o homem vai no futebol, o homem joga pelada uma vez por semana. O que a mãe faz? Quando muito, encontra as amigas. E olha o julgamento, imagina, ela saiu numa quinta noite. Então, assim, é uma mulher que não tem direito ao lazer, que não tem direito à leitura, que não tem direito a olhar para si, não faz um esporte. Então, eu acho interessante essa coisa do tempo, eu também arranjo tempo, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de pensar, gente, tudo bem, ostra feliz não faz pérola, Rubem Alves dizia, então a gente sempre tem um certo incômodo e, por conta disso, a gente produz muitas pérolas. Mas a gente também tem que saber o lugar que a gente ocupa de debate, de questionamento, de dúvida, para dizer, eu preciso de ajuda. Marido, hoje quem vai cuidar é você. É assim, a questão do tempo, o que eu, indo por uma vertente completamente diferente do que você falou, o que eu noto estou vendo aqui a filhinha da Fernanda, que é um pouquinho mais nova que a minha, eu noto como o tempo passa rápido. Como passa rápido, eu queria minha filhinha beber de novo. E ao mesmo tempo que bom que já passou, porque já passou aquela fase da amamentação e não sei o quê. Enfim, é muito dúbio, né? Tem muita essa ambiguidade de que o tempo passa muito devagar. As noites são muito lentas, né? Mas os anos passam voando. Mas é curtir cada fase e sabe entender que vem outra. Vem outra, vem mais difícil. Tá certo.
Eu pensei aqui nisso que a gente estava falando, né, de fazer muitas coisas, mas acho que quando eu falei sobre a quantidade de coisas que eu estava fazendo, muita coisa também são coisas para eu me sentir mais feliz, sabe? Assim, até eu me lembro que eu estava levando muito a Maria Clara na natação. Maria Clara, minha filha, essa que está aqui. E aí eu lembrei, gente, mas eu sempre gostei de natação, por que eu não volto para natação? E aí eu voltei. E eu pensei, gente, mas eu precisei da minha filha, de ter essa experiência com ela, para ver que, se ela estava gostando tanto e eu gostava daquilo, eu também poderia arrumar tempo para isso. E nisso, aí agora eu vou fazer um elogio aqui. E nisso, meu marido me ajuda muito, porque... Nem me ajuda muito, né? Esse ajuda é foda. Mas ele também... Acho que a gente entra muito nesse lugar de trazer tudo para a gente, até porque é isso que nos foi ensinado também. Mas essa questão de ter hobbies, fazer coisas para a gente, isso é uma coisa que ele me incentiva muito. Inclusive, eu comecei a jogar basquete, uma coisa que eu nunca imaginei na vida. Eu fui nadar no mar e tudo assim. E ele falou, gente, vai lá que eu fico com ela, enfim. E até no treino de basquete, ele levou ela e falou, vai ser legal para ela ver você fazendo isso. E isso até é uma coisa que a gente faz, às vezes, até eu falei para ele trazer ela, porque eu gosto que ela me veja fazendo isso, eu gosto que ela esteja... que ela veja a mãe dela feliz fazendo coisas que ela gosta. Assim, Quero perguntar para a Fernanda. Tcharam! Esse texto aqui, O Porão, foi o texto que me fez vir do metrô aqui chorando ontem. Você escreveu em tempo real, assim, quando você foi lá. O Porão, ela fala sobre visitar a ancestralidade, né? Fala o que você fala nesse texto. Eu me disse que você escreveu em tempo real. Foi bem em tempo real mesmo, assim. Tocando terror. Ela está 1 ano e 11 meses. Esse texto eu falo sobre o porão da casa do meu avô, que era um lugar onde eu e minhas primas ficávamos muito. E para mim, quando eu era pequena, era um lugar enorme, cheio de coisas incríveis. E tinha muitos livros, tinha muitas panelas e muitas coisas que a gente brincava. Parecia assim uma não sei se vocês lembram do filme da Pequena Sereia. Nesse filme tem um lugar onde ela guarda todas as coisas que ela pega da superfície e tudo, as coleções dela. Para mim era aquilo. E aí, quando eu estava grávida, minha mãe falou, vamos lá no porão pegar um negócio para sua tia, uma coisa. Gente, eu entrei no porão, o porão era minúsculo. Assim, minha cabeça batia no teto. Eu falei, gente, mas que lugar é esse? E eu vou muito lá, mas eu não fui mais, eu não entrei mais no porão. E esse dia eu falei, como assim? Mas é isso, assim, esse lugar era para mim um lugar muito mágico, porque eu estava com minhas primas, porque eu era criança, e aí eu fiquei pensando assim, como eu gostaria que minha filha vivesse isso também, tivesse esse deslumbramento, né, diante da vida, assim. Que essas primeiras vezes causam. Sim, sempre. O cuidado que a gente tem. É importante, acho, deixar isso, assim, o cuidado que a gente, vocês, enquanto mães, tem com vocês, vai causar essa boa impressão, essa lembrança desse porão, do lugar da Pequena Sereia, que eu nunca assisti a Pequena Sereia, mas do lugar de felicidade, né? Do lugar de conforto, do lugar quentinho. Né, Maria Clara? Do lugar quentinho. São vocês. Esse lugar quentinho são vocês. Obrigada. Obrigada a vocês pelo espaço, pela conversa. Foi ótimo. E agora acho que a gente pode confraternizar. Chegou para a parte melhor ainda. É isso aí.
É.